boa noite, aprendizes do Evangelho. Entre todos os títulos religiosos, e as religiões são abundantes em títulos, hierarquias, postos, formas de direcionamento às suas eminências. Entre todos os títulos, aprendiz do Evangelho, para mim é o mais sedutor. Para nós, né? Tanto é que estamos aqui. Somos aprendizes do Evangelho com Jesus, que nos deixou tantas chaves fundamentais entre parábolas, máximas, profecias, curas. Com tudo e por tudo nos ensinando a arte do bem viver do ponto de vista mais alto. E aqui estamos nós para absorver o que nos for possível para esse estágio das nossas vidas, sabendo de antemão que muito ainda precisará a nossa alma amadurecer para recolher mais substanciosas fatias de nutrição desse fabuloso banquete de Deus, que é o Evangelho, que é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, muito bom ter você aqui, muito bom estarmos juntos e vamos selar, vamos aproximar a nossa parceria, a nossa fraternidade através da sintonia, da boa sintonia da oração. Já que estamos estudando o Pai Nosso, precisa ser essa a nossa ferramenta a ser trabalhada por nós nesse momento. Digamos então juntos, reconheçamos juntos a referência da existência de todas as criaturas, que é o Criador. Digamos, Pai Nosso, que está nos céus e na terra, dentro das criaturas e fora das criaturas. Santificado seja o teu nome, e o teu nome, Deus, é amor. Que venha a nós esse reino de amor, que nele seja feita a tua vontade, sejam cumpridos os teus mandamentos, assim na terra como no céu. Que cumprir a vontade do Pai seja o nosso alimento, o pão nosso de cada dia, que nos seja favorecido hoje e sempre. Perdoa-nos, Pai, os nossos equívocos, da mesma maneira como nós temos perdoado aqueles que se equivocaram, que têm se equivocado para conosco. Não nos deixes recair no velho modelo do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e assim afasta-nos de todo o mal que é a consequência desse nosso orgulho, egoísmo e vaidade. Que assim seja para todos nós, graças a Deus. Graças a Deus, uma felicidade aprendermos juntos, nos irmanarmos, nos confraternizarmos. Se amor é o destino final, se fraternidade é um caminho maravilhoso para o amor, a festa do Evangelho, a confraternização do Evangelho é fazermos-nos irmãos uns dos outros. Fraternos, na raiz da palavra, é irmãos. Nos confraternizarmos é nos irmanarmos na alegria de nos realizarmos com Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos continuar na tarefa lá do capítulo 28, do último capítulo do nosso O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título, capítulo 28, Preces Espíritas, e que começa, diz Kardec, por orientação dos próprios Espíritos,
com a oração dominical, conhecida popularmente como o Pai Nosso. Já fizemos reflexões sobre uma primeira parte, sobre o Pai Nosso em si, o nome, as duas primeiras palavras da oração. Depois, essa condição de subjetividade que Jesus nos faz repetir como Pai Nosso que estás nos céus, porque ele mesmo anunciou que haveria um tempo em que Deus seria cultuado, não num monte ou naquele, não num altar ou no outro, não com um rito ou com outro, mas em espírito e verdade. Quando a gente fala que o Pai Nosso, que Deus está nos céus, é a maneira da linguagem pobre de então nos conclamar a uma religiosidade, a um culto a Deus em espírito e verdade. Quando Jesus nos ensina a santificar o nome de Deus, já que, como o próprio mandamento de Moisés dizia, que não usemos o santo nome de Deus em vão, e como a carta de João nos revelou o verdadeiro nome de Deus, aqui nós fomos conclamados e somos a não usar a ideia do amor, a palavra do amor, de maneira vulgar. Não distorçamos, não aceitemos a distorção do amor como sinônimo de sexo, o amor como sinônimo de fanatismos. Eu amo o meu time de futebol, eu amo comprar sapato, eu amo pizza. Precisamos reservar na nossa boca, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, um espaço especialíssimo para o amor. Porque é o amor que cobre a multidão dos pecados, amor é o sentido das nossas vidas, como Jesus deixou no mandamento maior. Amor é o próprio nome de Deus. Agora, vamos nos dedicar então com o estudo dessa nossa noite de hoje, o verso que diz: venha a nós o vosso reino. O que será? Que conteúdos nós podemos tirar de venha a nós o vosso reino? Em primeiro lugar, eu quero reavivar o sentido desse nosso estudo aqui. O Pai Nosso, assim como nenhuma oração, tem um poder, as palavras têm um poder por si. Essa coisa de que as palavras têm poder, ela nos remete lá aos primórdios da civilização humana, em que o pensamento básico era da magia. Então as palavras usavam, as pessoas, os magos, os mágicos, usavam palavras de poder que teriam o poder de mudar as situações, de provocar alterações, atacar pessoas, proteger pessoas. As palavras por si. E nós, com a revelação dos Espíritos, temos certeza de que essa é uma mentalidade primitiva e mentirosa. As palavras por si não têm poder algum. Hoje é comum nós vemos nos adesivos, nos carros, Jesus, esse nome tem poder. Não tem. Não é a palavra que tem poder, mas o que ela provoca na nossa alma. Se ao falar a palavra Jesus, uma luz de amor se acender na sua alma, você lembrar da figura humana, daqueles olhos radiosos, mas acima de tudo, do sacrifício fraterno e compassivo que esse luminar fez por toda a humanidade, maravilha. Mas não é a palavra Jesus, é o que ela estimula em nós. E para ela ser estimulada, teve que vir toda aquela associação de imagens, de figuras, de sentimentos, para que a palavra Jesus tivesse poder. Assim é também com a oração do Pai Nosso e com qualquer outra
qualquer outra oração. Somente será forte a oração, somente ela poderá mudar alguma coisa, nos proteger, nos favorecer, nos melhorar a nossa sintonia, se nós ativarmos essas palavras, atribuirmos imagens, mensagens, reflexões e sentimentos. Aí elas ganham poder fantástico. Então, já fizemos isso, como dissemos em outras partes do Pai Nosso, e agora no Venha a Nós o Vosso Reino. A palavra central de Venha a Nós o Vosso Reino é reino. O que nós podemos extrair de significado? O que é o reino de Deus? Quando aqui nós pedimos Venha a Nós o Vosso Reino, na conversa com Deus, pedimos que venha à terra o reino de Deus. O que é o reino? Ora, por definição, reino é um pedaço de terra, um território, cujos habitantes reconhecem no rei a autoridade máxima sobre suas vidas, sobre a sua coletividade. Não é assim? Pois é. O reino de Deus será a terra, esse nosso pedaço de terra chamado planeta Terra, quando os seus habitantes reconhecerem em Deus o centro, a referência, a autoridade máxima sobre suas vidas individuais e sobre toda a humanidade, toda a criação da Terra. Esse reino dos céus é, portanto, equivalente ao que os Espíritos falam que é a mudança de estágio da Terra. Que a Terra, todos os planetas, têm estágios, eles mudam de fases. Começam com mundos primitivos, onde os seres são pouco mais que animais, mas já tomam as suas decisões. Na fase de expiação e provas, eles recolhem as consequências das suas decisões primitivas, equivocadas, rudes, portanto recolhem na forma da dor. Provas, expiações têm como essência a ideia da dor, o princípio da dor. E o terceiro estágio dos mundos, para o qual a Terra, que tem sido um planeta de provas e expiações, está passando, seria para mundo em regeneração. Esse mundo em regeneração não exige santos nem anjos como seus habitantes. Anjos e santos já habitam, já são os habitantes de mundos felizes, o último estágio dos planetas, das humanidades, dos mundos, conforme a escala apresentada pelos Espíritos. No nosso estágio para o qual nós estaremos seguindo, se Deus quiser, cada um de nós, mas a coletividade da Terra estará seguindo, esse mundo de regeneração será apenas, não dos anjos, não dos santos, mas apenas das pessoas de boa vontade. Portanto, quando nós pedimos, quando Jesus nos incita, nos estimula a dizer nas nossas orações, venha a nós o vosso reino, Ele está fazendo como um exercício para nós de boa vontade. Ele está nos exercitando a boa vontade para com o reino de Deus. A sinceridade, a busca aberta e franca de que a vontade de Deus prevaleça nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos países, nas nossas vidas. Que venha a nós o reino de Deus e que nele seja feita a vontade do Pai. Nós pedimos isso para a Terra, nós pedimos isso para a humanidade. Nessa humanidade na qual nós temos já reencarnado talvez milhares de vezes, nas quais nós possuímos milhares de mães, de pais, muitos milhares de irmãos,
milhões e milhões de conterrâneos nessa terra com a qual nós temos um compromisso afetivo com os seres humanos, mas também com os animais, com as plantas que conosco repartem esse planetinha azul. Além de toda a criação, nós temos um compromisso com a própria terra. E por esse compromisso com a criação, com os seres humanos e com a própria terra, nós pedimos ao Pai, e devemos pedir com cada vez mais consciência, que a terra se transforme no reino de Deus. Que aqui prevaleça a diretriz da boa vontade para o amor. Que isso aconteça o quanto antes e que nesse ambiente, nessa atmosfera de boa vontade, de compaixão, de gratidão, de amor, os seres floresçam, desabrochem, se transformem, emanem aquilo que há de melhor dentro deles. Que seja feita da terra o reino de Deus. Que todas as criaturas de Deus na terra reconheçam no Pai a referência, a bússola, o norte. Ou seja, reconheçam no amor o sentido a ser buscado em todos os momentos, em todos os nossos gestos, em todas as situações. O que você acha desse significado de venha a nós o vosso reino? Não é precioso? Não é bom que a gente, assim como nas outras passagens, ativando os versos, os versículos do Pai Nosso, nós potencializemos, façamos com que essa chave abra todas as portas das nossas vidas? Estimulemos a boa vontade, porque a terra que está sendo construída, a terra mundo de regeneração, vai ser destinada aos homens e às mulheres de boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Aos homens de boa vontade e aos pacificados, aos autopacificados. Boa vontade para o amor e autopacificação. O que Jesus revelou que bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Essas duas tarefas são as principais para nós pensarmos nesse momento das nossas vidas. Que nós busquemos a paz, que nós busquemos a boa vontade para com o amor. Essas são as chaves, são as atitudes centrais que vão fazer tudo ficar a nosso favor. Esse é o nosso estímulo para a sua reflexão. Pense se isso faz sentido, complemente com as suas próprias reflexões, traga para a gente nos comentários, para a gente poder fazer essa troca, essa comunhão, esse interestímulo, que certamente nos aproxima muito mais da verdade do que estudos isolados que a gente tenha feito até agora. Que assim seja. Vamos então às nossas trocas, aos comentários, aprendendo uns com os outros que chave é essa maravilhosa que Jesus deixou em nossas mãos ao nos estimular a dizer: venha a nós o vosso reino. Não é? Vamos ver quem fala alguma coisa pra gente. Saudando mais uma vez então Eduardo, Vicente, Andréa Salvatore, Mônica, Sérgio, Adelaide, Eliana, Beth, Andréa Guedert, Nilma, Edgar, Nilza, Dilma, Adriana. Muito bom estar com você aqui também, Adriana. E a Adelaide faz um comentário.
Passem vocês para todo o nosso grupo, também os seus comentários, as suas reflexões. Um curso, como é a proposta do nosso, precisa desse diálogo, desse intercâmbio, dessa busca de impressões. O meu papel não é dar palavra final sobre nada. No Espiritismo ninguém dá palavra final sobre nada. Quem está à frente tem um papel de educador, de animador, como diria Paulo Freire, de estimulador das pessoas para que elas façam suas reflexões, suas caminhadas, suas descobertas, e essas estimulem as nossas como nós estimulamos as deles. Não é? Adelaide então vem nos trazer as suas reflexões. No planeta regenerado, teremos o fim do egoísmo e do orgulho, causas primárias dos nossos problemas atuais. Muito bem colocado pela Adelaide, faz parte da codificação toda de Allan Kardec, a revelação dos espíritos a todo momento situa como fonte de todos os nossos problemas, de todas as nossas imposições, explorações, dominações e violências, o orgulho e o egoísmo. E para estudar esse tema merece muito estudo, porque são as algemas que nos prendem. Orgulho e egoísmo são as algemas que nos prendem. Então nós precisamos estudar qual a origem deles, como eles podem se caracterizar e como evoluir, como nos libertar dessas tarefas. Há uma passagem no livro Ação e Reação, da série de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, em que um alto instrutor se aproxima de André Luiz, e André Luiz nunca deixa de fazer perguntas. Ele é o nosso representante, ele é o nosso repórter junto a entidades de grande envergadura. E esse tinha por nome Sanzio, S-A-N-Z de zebra I-O. Sanzio, então, num momento em que se preparavam para a atividade, mas que tinham alguns minutos para trocar algumas impressões, André Luiz lhe fez uma pergunta fundamental. O que é o mal e o bem? É uma pergunta fundamental porque são esses valores e essa noção do que é mal e bem que dirigem as nossas vidas. Então o que é mal e bem? Mal e bem existem? O que é? Sanzio propôs para André Luiz uma resposta simples, despretensiosa, desprovida dos enfeites que a inteligência humana coloca às reflexões. Ele propôs um mecanismo muito prático para todos nós, e esse mecanismo eu gravei para sempre e trago para você para ver se serve nas suas reflexões. Ele disse assim: deixemos de lado todo o emaranhado de discussões da teologia, da filosofia, do academicismo, para pensar de uma maneira concreta e prática. Mal é o bem. Todo aquele que busca fazer o mal, quer apenas fazer o bem. A diferença que existe entre aquele que busca, que faz o mal, e aquele que faz o bem, não é o querer o bem, não é o buscar o bem, porque tanto os bons quanto os maus só querem o bem. A diferença que existe entre os bandidos, os malfeitores, os corruptos, os pedófilos, os estupradores e os santos, os bons, é a abrangência do bem que eles querem. Por exemplo, o corrupto que desvia verbas públicas para sua própria conta bancária, ele só quer o bem. Mas de quem? Não é verdade? O corrupto quer o bem de quem? Da sua própria família, no máximo, de si mesmo. O estuprador, que tem prazer
com a dominação, com a humilhação dos outros. Só quer o bem. O bem que ele quer, infelizmente, é um bem exclusivo, que exclui o bem para os outros e que se restringe exclusivamente para o bem a si mesmo. Mas ele também só quer o bem. Todos os que produzem mal no mundo, que produzem opressão, violência, destruição, corrupção, só querem o bem. A diferença que existe entre eles e os bons é que os bons querem o bem para todos. Quem quer o bem, a alma elevada que deseja o bem, que trabalha pelo bem, que vive para o bem, ela não faz as orações como nós fazemos, querendo que apenas nossos filhos passem num concurso vestibular ou num concurso público. Por exemplo, querendo que apenas os nossos doentes tenham alta hospitalar. Não. O amor exemplificado por Jesus, o amor dos verdadeiramente bondosos, quer o bem de todos. De todos. E aí esse conceito se torna muito útil, muito prático. Porque a pergunta que fica então é como fazer a transição do mal, que é esse egoísmo, que é esse orgulho, que é essa restrição, esse foco do bem apenas para si, para o eu e para os meus. É o amor de cerquinho, é o amor limitado, é o amor exclusivo e excludente. Ao invés disso, como migrar para esse amor universal, para esse amor incondicional, para toda a humanidade, para toda a criação e para toda a criação de todos os planetas do universo e dos variados multiversos? Como fazer essa passagem? Qual é a ponte que nos leva, não é? Para aquela pessoa que tem como aqueles antolhos que são usados para cavalos, para dominação de cavalos, em que restringem o campo de visão dos cavalos apenas para onde os seus donos dirigem as rédeas, nós também estamos dominados, limitados por aqueles que querem nos guiar. Aqui na Terra mesmo, obsessores encarnados como nós, querem guiar o nosso padrão de consumo, querem guiar a nossa consciência informacional para termos apenas certos tipos de notícias, querem guiar o que mais? A nossa concepção de Deus, a nossa concepção religiosa, querem guiar o nosso pensamento político com as ideologias. Nós temos muitas e poderosas forças que são esses antolhos, que são esses dominadores na Terra, que querem fazer com que o sentido das nossas vidas seja o seu egoísmo. Eles querem o poder para se engrandecer. Querem o bem dele e dos seus. Aqueles que querem o bem comum, o bem maior, precisam de exercícios para gradativamente ampliar o seu ângulo de visão, o seu campo de interesse, libertar-se do seu egoísmo. Como a gente faz isso? O grande mecanismo proposto por Jesus, que coincide com o mecanismo apresentado pela psicologia, chama-se, para Jesus, compaixão, que é sentir junto com o outro, que é fazer ao outro o mesmo que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. E no campo da psicologia chama-se de empatia, que é colocar-se no lugar do outro, que é buscar o ponto de vista do outro, que é entender como pensam os outros. No fundo, a ideia é a mesma. É
sair do ponto de vista exclusivo e excludente para incluir outros pontos de vista. Como se enriquece um homem incluindo no seu ponto de vista o ponto de vista feminino, e assim o contrário, uma mulher também. Como expande o ponto de vista de uma pessoa idosa quando ele busca o ponto de vista de um jovem, e assim um rico em relação ao pobre, e assim uma pessoa de direita com outra pessoa de esquerda, e vice-versa sempre. E assim um brasileiro com relação ao japonês. Quantos brasileiros não têm a crescer se conseguirem perceber o ponto de vista dos japoneses, e vice-versa. E vice-versa, não nos diminuamos. Eles têm muito a aprender conosco também, e assim todas as culturas. Crescer, libertar-se do egoísmo é empatizar, é servir em compaixão, disse Jesus. Não é maravilhoso isso? Quando a gente diz venha a nós o vosso reino, jamais seria uma implantação da fraternidade como quem implanta um coração artificial. Deus não produz violências. Ele aceita a nossa liberdade, o nosso tempo de crescimento. Mas Ele nos estimula com as situações concretas e com as orientações dos seus enviados. Jesus, o grande enviado na nossa concepção, nos estimula a fazer isso, a expandir o nosso ângulo de visão com a compaixão, com o serviço compassivo, com o colocar-se no lugar do outro. Infelizmente, são poucas as pessoas que fazem disso um exercício cotidiano, ainda que milimétrico, mas segundo a segundo, momento a momento de suas vidas. Por isso é que Deus precisou pensar na reencarnação. E é maravilhoso alcançar o como a encarnação é um mecanismo de estimulação da compaixão e da empatia. Por quê? Porque nós, os violentos, que achamos que o ponto de vista masculino devia preponderar sobre o feminino, que o nosso ponto de vista de uma nação devia preponderar sobre da outra, de uma religião sobre a outra, de uma classe social sobre a outra, isso tudo é que é a violência, a imposição de um ponto de vista sobre o do outro. Nós todos fomos chamados, ainda durante as nossas vidas de violência, a abandonarmos esses padrões e considerarmos o ponto de vista do diferente. Todos nós fomos convidados. Poucos de nós aceitamos o convite. E aí, para aqueles que não aceitaram de boa vontade a mudança de ponto de vista, vem a reencarnação e faz com que aquele rico orgulhoso que achava que os pobres eram seres inferiores renasça como pobre. E assim o branco orgulhoso, que também achava que as outras raças eram inferiores, renasce negro ou índio, não é? E assim todas as nossas violências vão sendo quebradas, já não mais por um estímulo, um chamamento à compaixão, ao serviço compassivo, porque esse convite não foi aceito. Deus primeiro vem com a oportunidade do amor, para depois vir com a oportunidade da dor. E notem, oportunidade da dor não é castigo, é apenas oportunidade, que mesmo assim nem sempre é aceita, porque há mulheres que humilham mulheres, que depreciam mulheres, há negros que têm preconceitos contra a própria raça, há pobres que humilham pobres. Tal é a fraqueza humana. Nós somos colocados na posição daqueles a quem nós menosprezamos em outras vidas, não como punição, mas como convite à expansão do ponto de vista
a compaixão, a empatia, a solidariedade. Aqueles que ainda assim não aprenderem precisarão de chamados mais enfáticos, mais duros, mais fortes. No nosso caso, aqueles que não aceitarem nessa nossa última encarnação da Terra, mundo de expiação e provas, aqueles que não aceitarem esse romper de barreiras, essa quebra de muros, essa aceitação do diferente a que nós estamos sendo chamados, não apenas usando os termos politicamente adequados, mas realmente considerando, respeitando, admirando e amando o diferente, entre os sexos, entre as raças, entre as nações, entre as culturas, entre as classes sociais e todo o divisionismo que nós fazemos em tudo. Crescemos colocando-nos no lugar dos outros, trazemos o reino de Deus para as nossas vidas, o reino do amor para as nossas vidas, colocamos-nos nesse sentido maravilhoso, aceitando a cada momento o convite da compaixão e da empatia. É assim que a gente se abre. O amor sempre nos convida. O amor sempre quer vir a nós. Deus quer sempre vir a nós. O mandamento dele é a tendência. Nós mais cedo ou mais tarde amaremos como Jesus amou. Para que isso aconteça mais cedo e nos acarrete menos dor, nós precisamos da nossa boa vontade para o amor. O que você acha disso? Não é assim? Como você sente no seu coração? A Beth fala assim, uma dúvida. Estudamos e temos que Jesus, na oração do Pai Nosso, nos diz, venha a nós o vosso reino. Entendi o significado. Mas em outros trechos de estudo, ele nos diz que o reino de meu Pai não é deste mundo. Em outro momento, o reino de Deus está dentro de nós. Como entender essas falas? Elas representam momentos diferentes? Não. Já no tempo, se nem atualmente, qualquer pessoa consegue perceber que atualmente na Terra não é o reino de Deus. Nós não temos o reino de Deus na Terra. Por quê? Reino é aquela porção de território cujos habitantes reconhecem e obedecem a um reino. Ninguém na Terra verdadeiramente reconhece, muito menos obedece ao nosso Rei de amor, ao nosso Deus. Então, o reino do Pai, o reino de Deus, o reino onde Jesus é auxiliar direto do Rei, certamente não é desse mundo, nem agora e muito menos há 2000 anos atrás. Não é verdade? Não parece lógico? Diga aí se você não concordar, se você entender de outra forma. A segunda passagem que ela nos traz é o reino de Deus está dentro de nós. É que a vontade de mudar, por um lado, associada à preguiça de efetivamente mudar, faça com que a gente, ao invés de ser melhor, opte por parecer melhor. É a chamada hipocrisia, tão combatida por Jesus. A hipocrisia é uma maneira de se portar, usar palavras, gestos, posturas, como se já tivéssemos virtudes que de verdade nós ainda não possuímos. É um fingimento, é uma máscara. Isso tem sido cultivado pelas humanidades, pelas religiões, da maneira mais torpe ao longo de toda a história. É uma tragédia humana, a hipocrisia é uma tragédia humana, duramente atacada por Jesus, que chamou os escribas e fariseus de sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro cheio de podridão. E ele aqui, ao falar que o reino dos céus está dentro de nós, ele deixa claro que não é por nada exterior que nós vamos demonstrar a nossa adesão ao reino de Deus. Então, se você for católico e for na missa por 40 anos, pela sua vida inteira, comungar rigorosamente,
batizar, crismar, casar na igreja, ir até a extrema unção no final da vida, cumprir todos os ritos do catolicismo, você não necessariamente estará harmonizado com Deus. Não é assim? E assim no protestantismo, se você louvar e pagar o dízimo a sua vida inteira, também não garante que você estará no reino de Deus. E assim no espiritismo a mesma coisa, se você for passista, der passes, ou na Umbanda a mesma coisa, assistir palestras, ler livros e fazer trabalhos e dar cestas básicas, se você fizer isso nos seus atos sociais, nos seus atos externos, mas não fizer nada disso imbuído da compaixão, da fraternidade, da empatia, da boa vontade para o amor, você não terá feito nada. É como diz Paulo de Tarso: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Se eu desse todos os meus bens e o meu próprio corpo em oferta aos pobres, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Não é assim que ele fala? É o que nós estamos falando aqui agora. Todos os seus gestos podem ser nada ou tudo, a depender da sua atitude, da sua intencionalidade. Porque nós seremos avaliados, estaremos no reino dos céus ou no reino da terra, no reino da boa vontade, mundo de regeneração, ou no mundo da dor, mundo de expiação e provas. O que vai determinar isso é o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa boa intenção estar vinculada ou não com a mudança, com a transformação, com a fraternidade. Isso quer dizer o quê? Numa palavra, muito mais brilhantemente, o reino dos céus está dentro de vós. O que vai determinar se você ficará na terra, mundo de regeneração ou não, são as conquistas interiores. Nada que você fizer exteriormente por si só garante seu passaporte para o mundo de regeneração. A pessoa que tiver feito pouco como vida social, porque ninguém tiver visto o bem que ela faz, mas no seu coração, no seu pensamento, ela tiver feito todos os atos da vida movida por uma transformação e uma boa vontade, essa pessoa terá feito muito mais do que famosos beneméritos que deram milhares de cestas básicas. Porque o reino dos céus está dentro de nós. O que você acha, Beth? Contempla os teus estudos? Vamos pensar junto, todos os amigos. A Dilma fala que seja feita a vontade do Pai e prevaleça a paz, a justiça, a bondade e o amor. Pode ter certeza, Dilma, vai prevalecer. Todos esses valores vão prevalecer na Terra. Se nós estaremos na Terra regenerada ou não, vai depender se esses valores vão prevalecer em nós. Não é? Muito legal. Eu particularmente acho maravilhosas essas reflexões. Nos ajudam demais a dar profundidade para as nossas vidas que até agora têm sido escravizadas às aparências. Então, já chegando ao final do nosso encontro, não temos mais comentários, estamos chegando também no nosso limite de tempo. A gente convida você, todos os participantes, a fazerem um movimento de ativação do Pai Nosso, e assim da Ave Maria, da prece de Cáritas, da oração de São Francisco e todas as orações. As palavras só valem se estimuladas, se ativadas pelos sentimentos e pelos pensamentos. Sem isso, elas serão só casca, só palavra, talvez até hipocrisia. Muito bom que todos nós nos abramos a isso e façamos votos de que queiramos viver a oração do Pai Nosso, a doutrina de Jesus no dia a dia.
e que esses votos, que esse compromisso venha pela oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, Senhor do céu e da terra, que estais por toda a criação, santificado seja o teu nome, e o teu nome é amor. Venha a nós o teu reino.